preocupa bastante, e penso que a todos preocupa, é o fato de Moçambique ter, ou deve ser, o país com mais extensa terra arável no nosso continente. E Moçambique é a casa do maior regadio do continente africano, o Vale do Zambeze. Quem tem o Vale do Zambeze não pode ao mesmo tempo ser o país um dos mais pobres do mundo. Quem tem o Vale do Zambeze não pode ser ao mesmo tempo um dos mais pobres países do mundo. Não pode o país que tem o Vale do Zambeze ser um dos maiores importadores de arroz de países pequeninos lá da Ásia. Não pode o país que tem o Vale do Zambeze, um dos maiores regadios do nosso continente, não conseguir produzir alimentos para a sua população. As crianças em Moçambique estão a crescer em situação de desnutrição crônica, afetando não somente esta, mas as próximas gerações. Moçambique não consegue alimentar as suas crianças, mas tem o maior vale, o Vale do Zambeze, no nosso país. Os nossos soldados nos quartéis não têm comida. Entretanto, temos o Vale do Zambeze. Os soldados têm que contribuir já do seu magro salário, têm que fazer estique para conseguir ter o que comer, os soldados. Não tem moral para combater porque não tem comida. Entretanto, nós tivemos o programa Sustenta, que devia ter colocado o Vale do Zambeze a produzir para alimentar a nossa população e também para exportarmos. É aqui onde entram as políticas públicas. É aqui onde entram as políticas públicas. Sabem por que que, tendo o Vale do Zambeze, Moçambique continua a nem sequer conseguir alimentar os seus soldados? É porque os chefes grandes deste país são os importadores do arroz. Os chefes grandes deste país são os importadores do arroz. Então, matam a agricultura, matam as possibilidades de produção de arroz aqui no nosso país para continuar a importar o arroz da China, ou de onde importam lá o arroz. Você vê todos os dias essas CTAs, o que é, entra e sai, entra aqui, vira aqui. Não é sobre produção aquilo ali. É sobre quem tem as cotas para importar o arroz e forçar o Estado a pagar esse arroz a preços elevadíssimos. Temos um Estado que está capturado por aqueles que deviam colocar os meios para a produção. E o Sustenta, meus caros, o Sustenta é um elefante branco nesta sala. Não podemos discutir políticas públicas neste novo ciclo que inicia sem atender a questão do Sustenta. O Sustenta é um crime público. O Sustenta é um crime público. É um crime público o Sustenta. Não precisa de denúncia, que já foram várias denúncias feitas. Não precisa de denúncia o Sustenta. Por quê, meus amigos? A agricultura é o setor nevrálgico da nossa economia. Até tem definição da Constituição da República dessa importância. Então, quem monta um programa da agricultura para impulsionar a agricultura e transformar esse programa num dos maiores escândalos de corrupção desse país, não somente tirou o dinheiro que
foi financiado, mas também negou as possibilidades aos camponeses, às comunidades que ficaram à espera desse programa, que até mudaram as suas culturas forçadamente e que depois o sustenta, lhes extorquiu terra, lhes extorquiu tempo, lhes extorquiu a esperança e, no fim, a população está com fome. Uma fome que foi organizada através de uma política pública, de um ministro que foi nomeado. Isto é um crime público, Isto é um crime público que tem que ser responsabilizado. É um crime público que tem que ser responsabilizado. Não há como irmos para frente, discutir políticas públicas lá, sem responsabilizar estes. Sem responsabilizar estes. E têm rostos, são conhecidos. Viajam na primeira classe, vão comer dinheiro em Portugal, viajam que eles conhecemos. Dinheiro que devia ter sido investido para os camponeses. Então, falar das políticas agrícolas do nosso país é falarmos, em primeiro lugar, de que aqueles que deviam estar aqui para discutir a questão de colocação dos recursos públicos para investir na agricultura estão interessados, estão empenhados a atrapalhar, a desorganizar esse processo para continuar a importar o arroz lá de onde importam. Isso é um outro crime também. Isto é um outro crime este aqui. Em segundo lugar, é preciso responsabilizar os crimes, este crime público que o sustenta, tratando-se de uma grande corrupção em forma de captura de todo um setor, drenar todo um setor para benefício de um grupo pequenino que está claramente identificado, que tem proteção de alguns, incluindo o Tribunal Administrativo que o protegeu. Então, é preciso, enquanto esta reunião quer discutir o futuro, mas não se discute o futuro sem olhar o presente e sem interrogar e responsabilizar sobre crimes públicos do passado. Estas são as minhas notas breves. Muito obrigado, boas-vindas e boa sessão. Obrigado.